Você sabe o que é economia solidária? Na economia solidária, temos o princípio da relação justa entre o consumidor e o produtor. O produtor também pratica a organização e autogestão, que traz a sua emancipação. Para entendermos esses e outros princípios, vamos fazer uma entrevista com o professor doutor Laudemir Luiz Arte, graduado em Filosofia, mestre em Sociologia e doutor em Política, Ciência e Tecnologia. E o nosso entrevistado hoje é o professor doutor Laudemir Luiz Arte, coordenador do Unitrabalho, localizado na cidade de Cáceres, na Unemate. Professor, a economia solidária, ela tem o lucro como finalidade? Bom, vamos começar a dizer o seguinte, que a economia solidária é uma forma de organização da produção, do consumo, da formação da organização das pessoas para gerar o bem viver. Essa ideia ela é interessante dizer isso primeiro porque justifica que o lucro é uma categoria ou um conceito explicativo que tem como, na relação social do trabalho, a exploração do trabalho do outro. Isso é o que constitui o lucro. Esse conceito de Marx ele é interessante para nós compreendermos a formação e a organização da economia solidária enquanto uma economia da classe trabalhadora. Então, se é uma economia da classe trabalhadora, ela rompe com o princípio da exploração do trabalho do outro. E as pessoas, por conseguinte, elas precisam se organizar coletivamente ou associadamente para a produção e também a distribuição. Então, ela tem um princípio distributivo diferente do modo de produção capitalista. Que o modo de produção capitalista tem como princípio o investimento do capital para gerar mais capital. Na economia solidária, o princípio é a organização do trabalho de forma associada para a geração de bens, e esses bens devem ser distribuídos conforme o trabalho de cada um que participa do processo. Então, é uma outra cultura, uma outra forma de organização. Esse princípio do não lucro, às vezes as pessoas confundem que elas não vão ter resultados econômicos ou resultados financeiros. Na verdade, como a gente está falando em economia, nós estamos dizendo nós vamos ter resultados econômicos, resultados financeiros, mas não é o conceito de lucro que diz isso. Então a gente fala na economia solidária o conceito de produção de renda. Renda significa você precisa de bens materiais e imateriais, portanto culturais, para o desenvolvimento da pessoa. Na economia solidária, ela proporciona a inclusão social? De que forma? Ela produz um meio de organização que ela vai trazendo as pessoas para dentro dessas organizações, né? Tanto elas podem ser informais, porque nós temos muitos grupos ainda informais, porque não conseguiram ainda se institucionalizar, em forma de associação, ou cooperativa, ou mesmo empresas autogestionárias. É o que a gente tem como exemplo no Brasil, na América Latina. E essas formas de inclusão social é fazer com que as pessoas tenham uma capacidade de inserção e participação. Diferente da divisão social do trabalho no capitalismo, você tem um processo em que alguém decide, manda e alguém faz, outros fazem. Na economia solidária, o processo é autogestionário. Isso significa dizer o seguinte: necessariamente as pessoas precisam ter uma cultura diferente, uma cultura mais democrática. A democracia aqui não é só uma compreensão no sentido que ela é voltada para a dimensão política da gestão do Estado ou a gestão da sociedade, mas a democracia ela já ocorre dentro dos processos de organização da produção, de todo o processo de decisão, de decisões que são tomadas para que as pessoas possam coletivamente decidir, fazer, realizar e também fazer os processos de avaliação do trabalho e das formas de organização. Tá, e como se dá a relação de trabalho nessa economia solidária?
A relação de trabalho ela deve ser uma relação de reconhecimento das capacidades das pessoas, né? Então, veja só, quando a gente fala em uma situação de um trabalho associado, nós estamos dizendo assim, nós precisamos olhar para todas as pessoas, respeitar as individualidades. Isso é muito interessante, muito importante, que a individualidade é um conceito que diz das competências, das capacidades, do que é próprio de cada ser humano. E na economia solidária é necessário que o grupo ele vá se constituindo e vá olhando quais são as individualidades, porque senão nós vamos fazer um processo inverso do que o capitalismo faz, que é a negação do indivíduo. E nós não podemos negar o indivíduo, a pessoa. Então, nós trazemos a pessoa para a organização do trabalho como um princípio fundante tanto do processo da educação quanto do processo de humanização. Se é um processo de humanização, é necessário que a gente consiga apreender o que cada um faz, o que cada um é enquanto ser. E esse ser que se constitui na relação com outros seres. Por isso, a ideia da coletividade. Entendo. E quais os produtos podem ser oferecidos na economia solidária? A economia solidária, ela é muito, se a gente olhar assim, a história do Brasil, na América Latina, ela é muito ampla. Ela vai da indústria ao artesanato. Quer dizer, nós temos indústrias no Brasil, na Argentina, todo um movimento que nós chamamos hoje de indústrias recuperadas, né? Nos anos 90, principalmente, quando veio a primeira onda do neoliberalismo para o Brasil, para a Argentina, muitas indústrias faliram. E os trabalhadores, em vez de ir para casa, se lamentar da falta do emprego, da falta de trabalho, eles tomaram a decisão política de constituir cooperativas para fazer a gestão da empresa. No Brasil lá fora, o artesanato é muito forte, né, para a questão da produção, mas aqui na nossa região, por exemplo, mais na região de Cáceres, no Mato Grosso, nós estamos muito mais fortes na produção na área agrícola, né, da agricultura familiar. Então, todo o processo de organização, isso associado à agricultura familiar, associada com o princípio da agroecologia. Então, isso é muito importante quando a gente pensa o campo, a produção camponesa, a economia camponesa, juntar o processo da agroecologia, isto é, aprender ou até reaprender a produzir sem veneno, e o agronegócio nesse sentido é muito agressivo. Sim. A gente reaprende, né, e aprende com as pessoas em suas práticas a produzir, a cuidar do solo, para cuidar da planta, para que a gente tenha uma planta, um solo, uma água sadia, para que o nosso corpo possa ser sadio. Então, a economia solidária, nesse sentido, ela faz uma interlocução com o princípio da sustentabilidade, o princípio do cuidado com a vida. Então, a vida da terra, a vida dos outros seres, a vida dos seres humanos. Da ideia fundamental de uma alimentação saudável. Além da agricultura familiar camponesa, aqui no Mato Grosso nós também temos boas experiências com os catadores, né, na gestão dos resíduos sólidos. Então, é uma outra área que avança nesse sentido. Então, com isso eu estou querendo dizer assim, que a economia solidária, ela abrange todos os ramos da produção, se a gente olhar as experiências brasileiras, e também tem a possibilidade de motivar cada vez mais a organização de empreendimentos singulares, mas também as redes de cooperação que vão sendo construídas aos poucos, onde as pessoas estabelecem relações mais amplas e vão constituindo um processo de aprendizagem, de organização, ou, vamos colocar uma palavra mais forte, de auto-organização, né, dos empreendimentos e de auto-gestão dos empreendimentos. Então, essa seria a próxima pergunta que eu iria fazer. Como que os produtores se organizam em relação à democracia e à autogestão? Fala um pouquinho mais para nós, professor.
A autogestão é uma necessidade, a autogestão, a auto-organização. Quer dizer, quando nós estamos falando de auto, nós estamos dizendo assim, da capacidade que as pessoas vão adquirindo na sua caminhada, porque isso a gente aprende a fazer. A gente não aprende uma autogestão, uma democracia participativa se a gente não exercita ela. Ninguém aprende só ouvindo falar sobre. Esse é o princípio básico de Paulo Freire, da pedagogia do oprimido, da pedagogia da autonomia. Ele vai nos dizendo isso. Como é que a gente aprende? Ele vai dizer assim, nós aprendemos na praxis. Então, como é que a gente aprende a ser democrático? Como é que a gente aprende a participar? A gente aprende isso quando a gente exercita. E o exercício da democracia, no sentido auto, significa que nós temos a possibilidade, a capacidade de nós, enquanto uma coletividade, sentarmos e estabelecermos princípios, métodos, objetivos, que quando aceitos coletivamente precisam ser executados, precisam ser realizados por esse conjunto de pessoas que se interessam e se implicam na organização da economia solidária. Então, a autogestão é uma aprendizagem constante, porque nessas relações, nas relações humanas, tem conflitos, né? Tem intrigas, e isso tudo precisa ser pensado, precisa ser governado, né? As pessoas precisam sentar, ter a paciência, uma outra aprendizagem bastante importante, ter a paciência com o outro, ter a responsabilidade com o coletivo. Então, é uma caminhada, no meu entender, não fácil, né? Porque a nossa cultura dominante ela é individualista. A gente aprende que a competição é o processo que funda e é fundante da sociedade liberal burguesa. Isso nós aprendemos todos os dias. E aí, na economia solidária, a gente vem com outros princípios, né? Eu não posso deixar para o outro, eu preciso ser um ator, um agente do processo de construção. E além disso, em vez de nós falarmos que o princípio da competição é o princípio orientador, nós estamos falando do princípio da cooperação, que é o princípio fundante da nossa organização. E nesse sistema, qual que é a relação da produção e o meio ambiente, professor? Necessariamente, a gente vai dizer assim, a economia solidária, a solidariedade, ela não é só com o outro humano. Na relação humana, ela tem que ser solidária com todas as formas de vida. Então, ela tem que ser solidária com o peixe, com o rio, com a mata, com o solo e assim por diante. Então, a economia solidária, ela é uma compreensão ampla de organização da vida em sociedade para a produção ou a reprodução social da nossa existência, mas da nossa existência pensando fundamentalmente como nós vamos cuidar da natureza e como nós vamos cuidar, por isso mesmo, de nós mesmos. Isto é, nós temos que pensar que nós humanos somos natureza, nós não somos seres fora da natureza, nós somos natureza. Então, nosso corpo e a nossa alma, ao se constituir como uma totalidade, tem essa relação com o lugar onde a gente vive, com o território onde a gente vive. Então, a economia solidária ela tem como princípio fundante o cuidado com a dimensão da natureza, exatamente porque nós compreendemos que nós somos natureza. Professor, muito obrigada pelos esclarecimentos. Tá? A gente agradece a sua fala, porque muitas pessoas não conhecem, né, sobre o que é a economia solidária em si. Então, a gente acredita que essas palavras servem para que as pessoas fiquem mais atentas a essa questão, né, de desconstruir muitas coisas que a nossa sociedade capitalista impõe. Temos um exemplo de economia solidária aqui na cidade de Cáceres, que é a FEISOL, que é a Feira de Economia Solidária e Agroecologia. Para compreender como que surgiu essa feira, nós vamos aqui continuar com o professor Laudemir para responder alguns questionamentos. Professor, o que é a FEISOL e como ela surgiu? Nós podemos dizer assim que a FEISOL é um espaço de organização de produtores
já no sentido da autogestão. Sim. É um exemplo típico que a gente está tendo, mas ela nasce e surgiu quando, há uns 4 anos atrás, nós fazendo formação em um projeto de extensão universitária com agricultores, com grupos, que nós na época dizíamos em 3 grandes territórios, que era a região da fronteira, a região de assentamentos da reforma agrária, conquistados pelo MST, e também na região da Morraria, no município de Nossa Senhora do Livramento, e Poconé. Nesses 3 grandes territórios, a gente dizia assim, da necessidade da organização dos produtores, e aí especificamente dos camponeses, para que eles pudessem produzir e comercializar. As pessoas, em todos esses lugares onde a gente ia, elas diziam uma coisa para nós que era a seguinte: nós sabemos produzir, nós só não sabemos comercializar. Nós não temos espaço de comercialização. Então, quando a gente produz, a gente perde o produto, porque os canais de levar esse produto para que as pessoas pudessem conhecer não existem. A partir desta necessidade verificada, nós falamos assim, então vamos organizar uma feira. Tá? Essa foi a nossa ideia, surgiu dessa forma. Bom, o que significa uma feira? No debate que nós fazíamos, com produtores, com outras entidades, as pessoas diziam assim, mas fazer uma feira significa ter um lugar, né? Precisa construir um espaço. E nós não tínhamos dinheiro para construir nenhum espaço. Até que um dia, falei assim, na minha ideia, que feira era uma coisa muito simples. Era colocar uma mesa, e a gente tinha mesas feias, velhas, na pátio da Unemate, e colocávamos um pano em cima, né, para questão um pouco de higiene, toda essa parte, e precisamos de produtos, de um produtor que produza e que venda, e de consumidores. Quer dizer, essa ideia parece muito simples, mas para você construir a ideia da feira, nós começamos um processo que, a partir do projeto que nós tínhamos, porque nós temos, por exemplo, a fronteira são 90 quilômetros, outros aqui são, do facão é mais próximo, são em torno de 15 quilômetros. Então, esse deslocamento, o tempo da produção, o tempo da venda, mais as despesas de deslocamento, é feito um cálculo em cima das despesas que se tem para produzir e comercializar, e elas têm uma margem, que nós vamos dizer, uma margem de ganho, né? Geralmente em torno de 30%. Mas, na ideia do preço justo, as pessoas dialogam com os próprios consumidores. Porque o preço justo significa, deve ser bom para o produtor, ele tem que se sentir satisfeito, e também deve ser bom para o consumidor. Então, na feira, vocês podem depois analisar, nós sempre temos uma relação de diálogo entre se o preço está bom, se o produto está bom. E a feira, nesse sentido, eu digo assim, ela virou um laboratório no espaço da universidade. Porque o laboratório no seguinte sentido, porque lá nós temos já hoje pessoas fazendo o seu TCC, tem pessoas fazendo doutorado, para analisar essa experiência. Muitos colegas professores levam estudantes de mestrado, doutorado, além dos estudantes da graduação, que vão lá todos os dias, também fazendo entrevista, estudando e aprendendo com os camponeses, com as artesãs e os artesãos. Então, esse espaço de laboratório, para nós, ele é muito significativo, porque a gente vai aprendendo o significado da economia solidária, aprendendo o significado do preço justo, aprender o significado da comercialização solidária. Então, todos esses aprendizados, eles são muito importantes e principalmente para um espaço dentro da universidade. Então, é um espaço de aprendizagem, não é só um espaço de
vender ou comprar um produto. Então, isso vai além disso, né? Vai além disso, é um espaço em que a gente aprende. Então, para nós isso é muito significativo. E como que na feira eles se organizam para comercializar esses produtos? Cada um decide o que vai vender, o que está produzindo, como que funciona? Quando nós começamos a feira, por exemplo, um dos princípios da economia solidária é a viabilidade econômica. Qualquer empreendimento precisa ter viabilidade. Então, para poder participar da feira, nós temos eles próprios já fizeram, nós temos um regimento, né, tem um estatuto que rege a organização. Para as pessoas participarem da feira, elas precisam passar pelo processo de formação. É um ponto número 1. Isso nós estabelecemos enquanto núcleo. Mas as pessoas que participaram de todo o processo de formação e organização assumiram também esse princípio. Então, elas vão dizer assim, não, você quer participar da feira, então você deve passar pelo processo de formação. Para compreender o que significa a economia solidária, o que significa a autogestão, para que as pessoas não desvirtuem, né, os princípios que são estabelecidos, que são colocados. Quando as pessoas assumem esse princípio, a ideia da formação para saberem se organizar, então elas começam a estabelecer alguns critérios que são básicos para o bom funcionamento. Então as pessoas vão dizer assim, bom, qual é o produto que nós vamos levar? Qual é o grupo? Que produto eu levo? Então veja só, se nós temos lá já o pastel, que é o grupo das mulheres do pastel, então não vamos chamar outra pessoa para levar pastel, porque senão vamos estabelecer uma relação de concorrência. E o princípio não é esse, né? O princípio é da cooperação. Se nós temos pão, então que tipo de pão? Vocês podem observar depois que nós temos pães diferentes. Um grupo tem um tipo de pão, o outro grupo tem outro pão. Veja só, nós temos períodos aqui na região de Cáceres, quer dizer, o nosso clima tropical, ele tem períodos muito secos, quentes e outros muito chuvosos. Então, inviabiliza, por exemplo, a produção em um sistema natural de verduras. Mas tem algum período que a verdura, a alface, fica uma beleza. Então, as pessoas desse período têm muita alface. Então, veja só, você vai lá na feira, tem um monte de alface. Outro período não tem alface. Então, está relacionado também às dificuldades de produção. Mas eu não falei antes, mas quando nós começamos a feira, por exemplo, nós começamos com 5 produtos. 5 produtos, nós vamos na casa dos agricultores e falamos assim, vamos fazer a feira, o que você tem? Nós conseguimos reunir 5 produtos. Há um mês atrás nós fizemos um levantamento e nós chegamos a 80 produtos hoje. Então o que significa isso? Significa que quando as pessoas têm possibilidade da comercialização e elas percebem o resultado do seu trabalho, elas dizem assim, nossa, isso aqui vale a pena, então vamos fazer isto para poder ampliar a nossa própria renda, diversificar a produção. Então veja só, passar de 5 para 80 é muita coisa e é muito significativo. Isso nos diz muito, né? No sentido da organização, da produção e da comercialização. E outro fenômeno que para nós é significativo, que a feira já virou um ponto de encontro das pessoas e está virando, poderia dizer, quase uma mania aqui em Cáceres, porque quando não tem feira nas quintas-feiras, as pessoas querem saber por que não tem feira. Então, a feira já virou, as pessoas aquelas que já conhecem, já experimentaram, já sabem da importância disso para aquelas pessoas que produzem, mas também para quem consome. Porque consumir produtos agroecológicos, produtos sem veneno, é fundamental para o cuidado com o nosso corpo, com a nossa saúde. E um produto sem veneno, comer uma alface sem veneno, tem uma diferença muito grande em relação a uma alface com veneno. Né? E aí, por exemplo, para a saúde, o sabor, né? É uma questão de sabor.
E ainda mais, outra questão interessante, as pessoas até têm que reaprender, porque às vezes um produto sem veneno, uma couve sem veneno, às vezes o bicho ataca. Sim. Porque ele está vivo, ele está lá, ele quer comer também. Aí você tem um produto que tem um furinho na folha. Tem gente, que eu já vi, consumidor, que vai na feira e diz, não, mas isso aqui está muito feio, né? Está furado. E aí o produtor está lá explicando por que ele é assim. Não, ele não é feio, isso aqui está sem veneno. Na verdade é um produto bonito. Por quê? Porque ele faz bem para mim, faz bem para a nossa saúde, faz bem para a terra. Quer dizer, o sinal lá significa a presença da vida. Sim. Então, tudo isso significa, o produtor ele aprende a dizer, a argumentar em relação a um processo agroecológico, assim como o consumidor também precisa aprender a dizer assim, não, está furado, opa, então é esse aqui que eu quero, porque eu já vi pessoas também, por exemplo, uma vez nós tínhamos uma cenoura, que não é aquela cenoura lisa, etc, etc, uma cenoura meio feia, mas que ao ser produzida sem veneno, a pessoa disse, eu quero aquela cenoura que aparentemente é feia, mas que ela é bonita porque ela traduz a possibilidade do cuidado com a minha saúde, com a minha família e o cuidado com a terra e com a água. Professor, em relação ao transporte, como que eles se organizam para a chegada aí na feira? O transporte hoje ele é feito pelos próprios produtores, então cada um se mobiliza, se organiza no seu grupo ou na sua produção, né? Se desloca para a feira todas as quintas-feiras, traz o seu produto, já se instalam, porque agora já tem a possibilidade da auto-organização, como eu falei antes, então eles instalam toda a feira, assim como também depois desinstalam. Então é já um processo que eles têm uma autonomia de organização. Tá. E como são feitas as reuniões para a tomada de decisões? Tem reuniões regularmente? Nós tivemos toda a primeira segunda-feira de todos os meses como um ponto de encontro para fazer o debate sobre o que está falhando, o que está sendo feito de forma adequada, ou às vezes quando tem algum conflito, as pessoas sentam e têm essa capacidade de um olhar para o outro. Logicamente isso tem que ter uma mediação, né? Um diálogo mediado para que as pessoas não entrem em conflito no sentido de conflitos de agressões, né? Tanto verbais quanto físicas. Então isso deve ser mediado sempre. Essas reuniões sempre são feitas nesse sentido de pensar como podem se organizar melhor. Aí são tomadas decisões, né? Juntamente com eles, os envolvidos ali na FEISOL. Isso, eles, e aí nós, enquanto incubadora, enquanto núcleo incubadora, a gente faz o processo de mediação, para mediar o diálogo. E durante essas reuniões também são faladas algo sobre o cuidado com o meio ambiente também, né, professor? O processo de formação, na incubação, que a gente fala, ele é constante. Sim. Veja só, nós falamos antes assim, a gente começa com um curso, mas o curso é 40 horas, 50 horas ou 100 horas, conforme o próprio grupo vai demandando e vai querendo mais formação. Feito o curso, o processo de incubação, de organização de um empreendimento, ele significa dizer assim, o processo de formação é contínuo. Então, uma reunião não é uma simples reunião. É onde a gente vai debatendo ou retomando conceitos que antes foram trabalhados teoricamente, para que eles possam aprender, reaprender, quer dizer, ou rememorizar aquilo que um dia foi debatido teoricamente. Professor, muito obrigada. E eu faço um convite a vocês que ainda não conhecem a FEISOL, para estarem indo ali na Unemat conhecer os produtores e os produtos que são comercializados ali.